Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz de Jesus esteja com você que está nos acompanhando em qualquer lugar, de qualquer forma, seja no seu smartphone, seja no seu tablet, seja pelo computador, pelo note, por onde for que as ondas eucarísticas do nosso canal de evangelização estejam chegando até você. Que a paz do Senhor esteja contigo. De verdade, contigo e com os teus. Está começando mais um programa Ruá, ainda em tempo de quaresma, preparando o nosso coração. Que o sopro do Espírito, o Ruá, este hálito de Deus, esteja chegando até você. E neste tempo especial de preparação, que é um tempo de recolhimento, mas de modo algum deve ser um tempo de tristeza. É um tempo de recolhimento e preparação para uma grande alegria. Eu sempre digo, nós somos privilegiados, porque nós fazemos a memória da paixão e a morte do Senhor, mas nós sabemos da sua ressurreição. Aqueles 12 que estavam com ele, aqueles 11 naquele tempo, durante aquele período, os 11 não sabiam, e mais os outros discípulos também não sabiam. E até que Jesus ressuscitasse, eles passaram todo aquele sábado de silêncio, quase que perdendo as esperanças. Basta nós olharmos, como a gente já meditou aqui no programa, os discípulos de Emaús, o desânimo com o qual eles voltavam para casa, porque Jesus ainda não havia ressuscitado. Mas nós sabemos. Então a nossa espera, o nosso recolhimento é uma espera de alegria, é uma espera de vitória. Nós estamos esperando a vitória, mas estamos nos preparando e devemos nos preparar. E neste programa eu quero começar já pegando diretamente as Sagradas Escrituras. Se você tem possibilidade, pegue também, mas eu quero rezar com você lendo o Evangelho do Senhor segundo João, capítulo 19, a partir do versículo 12, que a palavra diz assim: daí em diante, Pilatos, ou melhor, versículo 31, desculpe-me, a partir do versículo 31, como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, isso Jesus já tinha sido crucificado. Porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e depois do outro, que fora crucificado com Jesus. Chegando a ele, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Exatamente a imagem que nós temos no Jesus da misericórdia. Os raios brancos, os raios vermelhos, sangue e água. E nesse momento eu invoco sobre você e sobre nós também aqui no estúdio o preciosíssimo sangue do Senhor Jesus. Que nós todos sejamos lavados nesse sangue, sejamos purificados, sejamos protegidos e que o sangue de Jesus derramado na cruz e que saiu com aquele golpe de lança misturado à água, este sangue esteja nos lavando, esse sangue esteja tirando do meio de nós, principalmente de dentro de nós, do nosso interior, tudo aquilo que não vem do céu, tudo aquilo que não vem do alto seja lavado agora. Você veja bem, saiu sangue e água. O sangue, ele vem purificar, o sangue vem lavar e a água, ela vem como a água do batismo fazer uma obra nova. Que esta obra nova esteja acontecendo agora dentro de você e na sua família, na sua casa, neste tempo de quaresma, neste tempo especial de oração em que o Senhor se deixa alcançar de um modo especial. O sangue do Senhor Jesus esteja sendo derramado não somente nos umbrais da sua casa, mas em toda a sua casa, toda a sua família. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes, aqueles que nesse momento estão sendo acometidos de um dos males do nosso século, a depressão, a tristeza. O sangue de Jesus esteja agora borbulhando em você. Seja um sangue, sim, não um sangue coagulado, mas sangue vivo, sangue que escorre, sangue quente ainda que nos traz vida. Este sangue, misturado à água do batismo, esteja renovando em você a sua fé, o seu amor, a sua caridade, a sua vida. Eu peço junto agora, aos pés da cruz do Senhor, me coloco ali e quero experimentar na minha vida e convido para que você também experimente na sua o poder
e a graça e a força do sangue preciosíssimo do Senhor Jesus. Apresenta agora as pessoas que você ama, as pessoas que convivem contigo, para que sejam lavados nesse sangue, purificados, e através da água que saiu junto, sejamos todos nós renascidos. Renascidos. A água do batismo, a água do Espírito Santo, água viva. Traga vida até nós. Por onde passa essa água, como diz o profeta, se não me engano, é o profeta Ezequiel, como aquela água que saía do lado direito do templo, aquela água por onde ia passando, ia trazendo a vida, que vai trazendo agora a vida para você, pelo sangue precioso do Senhor que saiu misturado com a água. Nesta hora, Jesus, eu apresento cada um que está recebendo esse programa, aqueles que acompanham sempre o programa, aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, aqueles que foram indicados por algum amigo, alguma amiga, que estão sofrendo de alguma enfermidade, de algum mal de alma, estão com a alma adoecida. Senhor, Tu que és o divino médico da nossa alma, esteja atingindo agora cada um. Aqueles que já acompanham faz tempo e aqueles que estão hoje, agora, nesse momento em que você está acessando o nosso canal, recebendo o programa, agora é o tempo da graça para você, agora é o seu Kairos, através do sangue preciosíssimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço junto contigo agora essa graça, peço junto com você esta bênção maravilhosa, maravilhosa. O Senhor esteja tocando, o Senhor esteja efetivamente libertando, porque o seu sangue liberta, o seu sangue nos lava, o seu sangue nos dá vida nova. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos e nós te bendizemos. Ainda hoje, nós conseguimos experimentar os benefícios do sangue. E não estou falando agora do sangue do Senhor, do preciosíssimo sangue de Cristo derramado na cruz, mas me refiro também ao nosso sangue, plaquetas, hemácias e tantos outros componentes, quando há doação de sangue, as pessoas quando fazem cirurgia, o sangue, quanta vida nos traz. E o sangue do Senhor mais ainda, porque assim como o sangue que é doado traz a vida para aqueles que precisam de transfusão ou perdem muito sangue nas diversas situações, traz a vida o sangue que é doado, muito mais o sangue do Senhor traz a vida à nossa alma e está trazendo para você. E pode ter certeza, está trazendo também para mim, nesse momento que você acompanha o programa Ruá. Ainda com as Sagradas Escrituras, partilhando neste tempo de quaresma, tempo de reflexão, tempo de oração, tempo de penitência, mas principalmente, como diz a palavra, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, tempo em que nós devemos, de modo mais particular, revisar a nossa vida, olhar, colocar assim olhando para o espelho que é o Senhor, que é a imagem da perfeição, Ele que é o Santo dos Santos, 3 vezes Santo, olhando para Ele, identificarmos onde nós precisamos mudar para nos parecermos com Ele, porque este é efetivamente o efeito dos sacramentos, nos configurar ao Senhor. E neste programa, agora, neste tempo que nós ainda temos para partilhar, eu convido você para pegar as Sagradas Escrituras, porque tem uma palavra que o Senhor Jesus nos fala, que é a renúncia. A renúncia, as condições para seguir Jesus. O Senhor Jesus diz assim, está ali em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24, o Senhor está dando as condições para o seguimento a Ele. E a palavra diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Primeiro que o Senhor diz, como eu já falei em outros programas, se alguém quer vir após mim, se nós queremos ser discípulos, se nós queremos seguir Jesus, se nós queremos entrar para este caminho, nós precisamos negar a nós mesmos. Porque as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne, ela tem desejos, São Paulo vai falar isso aos Gálatas, os nossos desejos são opostos aos desejos do Espírito. Quando Jesus está ali no jardim do Getsêmani, na suprema angústia, ele acorda Pedro e diz assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós nos deixamos levar pela carne, nós certamente cairemos no pecado e nos afastaremos da graça e ficaremos privados da graça de Deus. Isso acontece conosco, faz parte,
E a questão não é apenas nós pecarmos, mas nós levantarmos, para que a gente não fique anestesiado nesse pecado. São Paulo vai falar assim, eu diria um termo... São Paulo vai dizer assim de uma forma dramática. Dramática. São Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala exatamente desta batalha que nós temos. E isso é batalha. É luta verdadeira. É luta de verdade. São Paulo diz assim, sabemos que a lei é espiritual. Está ali na carta de São Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Eu sou carnal. Você que me acompanha, também nós somos carnais. Vendido como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto. Olha a palavra de São Paulo. Eu faço o que detesto. Na Bíblia da Ave Maria está dizendo assim, faço o que aborreço. Eu faço o que eu aborreço. Quantas vezes você, e muitas vezes eu também, a gente faz coisas que a gente se incomoda conosco mesmo, pensando como é que eu fui fazer uma coisa dessas? Como é que eu fui dizer uma coisa dessas? Como é que eu fui pensar uma coisa dessa pessoa? Como é que eu fui tirar isso, dizer aquilo? Como é que eu fui fazer? E muitas vezes nós sentimos assim quase que um nojo de nós mesmos por atitudes que nós temos. E esse tempo da quaresma é um tempo de nós olharmos exatamente em que momento a gente faz isso. Por que nós somos motivados? Quando é que a gente fica mais sensível à carne, ao pecado? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo um tempo assim para fazer jejuns atrás de jejum e ficar triste e ficar irritado, que logo tomara que acabe essa quaresma do avesso, eu poder comer o que eu quero, a hora que eu quiser, não ter problema nenhum mais de eu quero cantar o glória nas missas. Não, não é. Se você está pensando assim, você está vendo a quaresma por uma dimensão errada, por um lado errado. A quaresma é tempo de nós olharmos e nos aperfeiçoarmos. Sabe, eu digo para você, aquela história que você ouve assim, o pai e a mãe chegam em casa cansados, e aí a criança quer brincar, e aí você gostaria de tomar um banho especial, né, botar a chinela, como a gente brinca, ou assistir um jornal, um programa, descansar, porque às vezes o dia foi puxado no trabalho, e aí o teu filho e a tua filha querem brincar. Isso acontece de verdade, de fato, eu já vivi isso muitas vezes, e a gente sabe, e eu sinto, que, por óbvio, né, às vezes as minhas filhas vêm brincar comigo, então fazem uma coisa errada, que se eu não estou cansado, eu relevaria. Mas como eu estou cansado, eu brigo, xingo, sabe? E aí eu fico olhando assim, nossa, como a minha tolerância diminui para as coisas de criança que elas fazem assim às vezes. Mas por eu estar cansado, eu fico muito bravo, às vezes xingo, depois às vezes tem que estar pedindo desculpa porque eu exagerei. Então a quaresma serve para a gente enxergar isso assim. Então quando eu chego assim cansado, eu já sei que eu devo me recolher. Talvez eu veja, e aí eu peço a minha esposa corrigir, ou então eu falo uma vez, depois eu saio, para tentar evitar que eu cometa isso. A quaresma é isso. A quaresma é nós olharmos para nós e negar a si mesmo, é isso que diz a palavra, é isso que o Senhor está dizendo, porque São Paulo continua dizendo assim, ora, se eu faço o que eu não quero, reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei o que eu sei, olha só o que São Paulo fala, eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne. São Paulo deixa bem claro. São Paulo não está dizendo que o bem não mora em nós, porque se nós somos batizados, o bem, o Espírito Santo, nós já somos morada do Altíssimo, nós já pertencemos, já somos filhos de Deus, e somos templos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está dentro de nós, a Santíssima Trindade já está habitando em nós. Então, o bem mora em nós, mas habita em nosso templo espiritual, porque a nossa carne tem desejos opostos. E aí São Paulo fala, São Paulo diz assim, o bem não está presente na minha carne, pois o querer bem está ao meu alcance, porém, não consigo praticá-lo. Olha a batalha que São Paulo está narrando, que eu vivo diariamente, e você também. Se você é cristão, se você luta, e mesmo que você não seja, você está acompanhando pela primeira vez, talvez o programa, talvez você nem seja católico, não sei como é que o programa chegou a você, alguma pessoa de boa vontade te mandou, mas você sabe que muitas vezes a gente quer fazer as coisas boas e não consegue. Muitas vezes nós queremos dar a palavra certa e não damos. Nós queremos dar o gesto adequado do abraço e não conseguimos. Se nós não conseguimos, às vezes, dar o abraço, imagine oferecer a outra face. Então, o querer bem, o fazer bem está em nós. Aquilo que está escrito aqui, no nosso coração. O Senhor escreveu, você pode procurar nas Sagradas Escrituras,
O Senhor diz assim, as minhas leis estão inscritas em vossos corações. A lei do Senhor está escrita no nosso coração. Quando o Senhor pensa, quando Ele pensou a sua criação, quando me pensou, Ele já nos larga assim, com a nossa matrix, ali, né? O nosso DNA, já vem com a inscrição das leis de Deus. Mas depois, por causa do pecado original, nós nos desviamos dessa lei. E a nossa carne fica vendida ao pecado, às más tendências. Nós precisamos enxergar isso. Então eu lhe convido, verdadeiramente, neste tempo, para olhar assim a sua vida. Olhar assim e procurar identificar onde é que eu erro. Onde é que eu mais erro e por quê? Principalmente entender o porquê. Como eu falei antes, eu erro muitas vezes na correção das minhas filhas, quando eu estou cansado, quando eu estou estressado, eu corrijo de forma bruta e acabo, né, fazendo uma coisa certa da forma errada, que fica praticamente uma coisa errada. Porque daí elas não vão prestar atenção no que eu estou dizendo, mas a forma agressiva, grotesca que às vezes eu estou falando. Então eu preciso enxergar, mas tem outros pecados, os pecados da carne, os pecados da sexualidade, os pecados da inveja. Onde é que pega mais você? O pecado do desejo de querer mandar, de querer, sabe, exercer poder sobre alguém ou sobre outros. Onde é que pega mais na sua vida? Aproveite esse tempo para olhar, mas não apenas para identificar, mas enxergando, tentar reduzir. Porque é assim que nós vamos nos configurar ao Senhor. Assim nós ficaremos cada vez mais parecidos com o Cristo. Lembre-se, teve uma leitura ainda na semana passada, se eu não me engano, que a palavra diz assim, sede perfeito, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. O nosso chamado não é simplesmente assim, para sermos melhores. O nosso chamado não é para que a gente fique bem, assim. Não, nosso chamado é a perfeição. Aquele que habita em nós desde o batismo é santo e perfeito. E esse é o nosso chamado. Então nós precisamos enxergar onde é que está pegando em nós, onde é que nós temos mais fraqueza, onde é que aquela barragem tem a rachadura por onde vai passar a água e daqui a pouco vai passar toda a represa. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí o São Paulo continua dizendo assim, com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, mas sim o pecado que habita em mim. Nós temos o pecado habitando em nós. O pecado original foi lavado pelo batismo. Neste tempo de pandemia, de coronavírus e Covid, você vai entender, fica muito fácil da gente entender como é que funciona o pecado original e a sequela do pecado. Muitas pessoas que tiveram Covid-19, muitas pessoas ficaram com sequelas. Ficaram com sequelas, tiveram que fazer fisioterapia pulmonar e um monte de coisa. Se fizessem um exame, e muitas fazem, para o coronavírus, aparece negativo. Mas elas estão ali, sem respirar, muito bem, sem sentir cheiro, sem sentir gosto, mas o vírus não está mais ali, está negativo. Mas ficaram as sequelas. É o retrato da nossa vida. O pecado original é lavado no batismo, mas as suas sequelas nós experimentamos dia a dia. Por isso essa é a nossa luta. E deve ser luta. Deve ser luta. O Senhor Jesus vai falar para nós, quando no Evangelho segundo Lucas, ele vai dizer assim para nós, esforçai-vos, isso está em Lucas capítulo 13, no versículo 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, e essa é uma palavra que é muito chocante para nós, eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Veja que em outra palavra, o Senhor diz assim, esforçai-vos por entrar na porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, e muitos são os que por ali vão. Esses são os que escolheram a porta errada. Tem a porta estreita e a porta larga. Escolheram a porta larga. Jesus está dizendo para aqueles que escolheram a porta estreita, que muitos tentarão e não conseguirão. Então tem que ter esforço, tem que ter sacrifício. Não precisa ser jejum, não é isso que eu estou falando, mas tem que ser renunciar a si mesmo. Isso é que é. Entender assim, onde é que eu preciso mortificar as minhas atitudes. Onde é que eu preciso morrer para mim mesmo para que a gente possa um dia falar como São Paulo diz,
São Paulo diz assim, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A nossa batalha tem que ser para que a gente morra, por isso que São Francisco de Assis, o grande São Francisco de Assis vai dizer assim, felizes aqueles em que a morte segunda não lhes fará mal. Qual é a morte segunda? É a morte do corpo, a nossa morte que a gente conhece, né? A pessoa morre, vai para o caixão para ser enterrada. Por que ele chama de morte segunda? Porque a primeira morte é quando nós nos convertemos. E aí nós morremos para nós mesmos, para que o Cristo viva em nós. E a quaresma é tempo disso, de renunciar. Por isso nós fazemos pequenos exercícios. A gente deixa de comer um doce, deixa de tomar um café, vai mortificando exatamente para ir condicionando e educando os nossos desejos carnais e para que tenha um reflexo em nossa vida espiritual e para que tenham, daí sim, a finalidade é que a gente viva isso. Veja bem, a gente mortifica a nossa carne, é exatamente esse, é esse o esquema. A gente mortifica a nossa carne para que essa mortificação atinja a nossa vida espiritual e a gente possa pecar menos, e aí pecando menos nós abrimos mais canais para a graça, e abrindo mais canais para a graça nós podemos viver aí sim na vida prática conforme a vontade de Deus. Entenda por que você se sacrifica. Entenda para que serve o seu sacrifício. Entenda para que serve se você está deixando o celular. Entenda para que serve se você está cancelando, está deixando de assistir a sua série preferida, porque aquela plataforma está botando um monte de porcarias ao alcance das crianças, ao alcance de todos, e aí você vai lá e cancela, e aí renuncia, deixa de assistir aquela série que você mais gosta, porque você não quer mais financiar aquilo. Entenda por que você faz isso. Esse é o fluxo da graça. Começa com um negar a si mesmo, chega na nossa vida espiritual porque pecamos menos, pecando menos, ficamos mais próximos do Senhor, que nunca teve pecado. E aí nós podemos viver conforme Ele viveu. Sentir conforme Ele sentiu. Entende? Tratar as pessoas, olhar para elas como Ele olhava, vendo sempre alguém para que a gente possa servir. É isso. Por isso o Senhor diz, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Se você lembra, há 2 semanas eu fiz um programa sobre a dignidade da cruz. Como o Senhor trouxe a dignidade ao sofrimento, que nos aproxima mais dele, para ficarmos perto dele e olhando para ele, olhando bem nos seus olhos, identificarmos como ele é e olharmos para os nossos irmãos e enxergarmos neles o mesmo olhar. E aí nós podemos viver a caridade, a verdadeira caridade que é feita por amor ao Senhor. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da quaresma. Eu te convido de verdade, mesmo, de verdade. Vamos viver isso. Preparando nosso coração para terminarmos o programa, eu quero deixar assim que mesmo você, olhe para o Senhor. Olhe para você mesmo, focado no Senhor. Olhe para Ele e olhe para você. Eu olho para o Senhor e olho para mim. Olho para a cruz do Senhor e vejo que grande amor. Aqui é o modelo da renúncia e da mortificação. Aqui está. Este é o modelo a ser seguido. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E eu lhe convido para a nossa oração, a oração que nós sempre encerramos o programa Ruá. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado para você que acompanhou todo o programa, para você que está colocando ali o seu comentário, Marco Lindemann, lá de Caxias, nosso grande irmão. Grande abraço, Marco, Deus te abençoe. Muito obrigado ao pessoal da comunidade que está aí
partilhando, a Bárbara tem passado muito, a Alda, o pessoal tem partilhado mesmo o programa, e é assim que a gente vai crescendo. Nossos irmãos lá do Ceará, um grande abraço. Para você que é nosso colaborador fraterno, Deus abençoe. Você que reza e torce sempre por nós. Estamos juntos esse ano. O Senhor vem. Nós viveremos a sua paixão, a sua morte. Mas se formos fiéis, com Ele nós ressuscitaremos. Deus te abençoe ricamente sob a proteção materna da Virgem Santíssima. E até a semana que vem, se assim Deus quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.